palavra porta, porque nós estamos na campanha das portas abertas. A porta para nós nessa manhã é a porta do perdão. Perdão não é uma coisa fácil de se fazer. Não é. Bom, pelo menos para mim não é. Perdão, ele é algo que nós devemos de oferecer para alguém, mas muitas vezes nós vamos ter que oferecer o perdão para alguém que fez o mal para nós. E quando alguém faz o mal para nós é tão difícil. Eu já falei na célula mais de uma vez. Eu não tenho vergonha de falar. Eu sou sem vergonha de falar. Para mim é difícil perdoar. Para mim é difícil. Se eu fico emburrado, chateado com alguma pessoa, com alguma situação, Deus tem que me pegar, e Ele faz isso, Ele sabe como fazer. Ele me pega, Ele me joga no chão, me amaceta, Ele sabe como fazer. Porque eu tenho dificuldade. Eu não sei você, mas eu tenho. Só que perdoar é algo que nós fazemos, que é algo que é do entendimento, não é do coração. E por isso tem muita gente que tem dificuldade de perdoar. Porque fala assim, eu estou machucado, estou magoado, estou magoada, eu não tenho vontade, eu não senti vontade ainda de perdoar. Uma hora eu perdoo, mas ainda não senti vontade. Perdoar não é vontade. Perdoar é entendimento. É entendimento. Vontade eu não tenho, mas eu entendi que eu tenho que perdoar. Por isso eu perdoo. E é importante ainda falar, para nós pensarmos juntos, que às vezes a pessoa pensa assim, então se eu vou perdoar, então eu tenho que viver a vida tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Não quer dizer que você tem que sair, tomar um café com a pessoa, comer um bolo com a pessoa, um almoço. Perdoar é liberar a pessoa para que ela possa seguir a vida dela. Perdoar é isso daí. Então, quando eu perdoo, eu estou liberando a pessoa para ela seguir a vida dela. Quando eu não perdoo, eu estou amarrando a pessoa na minha vida. Quer dizer, aí você vai pensar comigo. Se para nós andarmos sozinhos já é difícil, imagine se nós tivermos amarrado 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na nossa cacunda. Como que nós vamos viver? Como que nós vamos conseguir andar? Como que nós vamos conseguir desenvolver a nossa vida? E é por isso que a vida de muita gente não anda. Porque a pessoa, ela vai acumulando pessoas na costa dela, amarradas à falta do perdão. Fez isso para mim? Vai comer na minha mão. Enquanto não pagar o último centavo, não vou perdoar. Tem gente que se comporta assim. Enquanto a gente não conhece Jesus, está tudo bem. A gente não conhece Jesus mesmo. A gente não entende que o perdão é uma porta para a vitória. Mas depois que a gente conhece Jesus, aí o negócio fica estreito. Aquilo que nós falávamos ontem. O caminho é estreito. A porta é estreita. E é esse o caminho que conduz à salvação. Porque aí nós sabemos que devemos perdoar. Nós sabemos que se nós não perdoarmos, nós é que vamos perder. E se nós não perdoarmos, além de nós perdermos, ainda respostas serão retidas da nossa vida. Nós não vamos receber respostas que era para nós estarmos recebendo. E não vamos receber por causa de fulano, beltrano, de ciclano.
É a mesma coisa que pegar um copo, encher o copo de veneno. Não deve fazer isso. Ninguém, quem está acompanhando pela transmissão, não deve fazer isso. É só uma ilustração. É a mesma coisa de pegar um copo cheio de veneno e tomar o copo com veneno, pensando assim, ó, fulano vai morrer. Vou beber esse veneno aqui, o fulano que vai morrer. Quem morre é quem bebe o veneno. É quem bebe. Então, o assunto perdão é um assunto muito, mas muito delicado. Porque às vezes a esposa, ela é machucada pelo marido. Às vezes o marido é machucado pela esposa. Às vezes o filho é machucado pelo pai, pela mãe, né, pelos pais. Às vezes os pais são machucados pelo filho. Às vezes um amigo é machucado pelo outro amigo. Às vezes um colaborador é machucado pelo patrão. Às vezes um patrão é machucado pelo colaborador. Nós vivemos, aqui nós estamos agora recebendo de Deus a instrução, mas vamos sair daqui e vamos viver. Um vai para o trabalho, outro vai para a escola, outro vai para o lazer, outro vai para casa. Nós vamos viver. E muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas vão acabar de alguma maneira nos ferindo, nos machucando. E geralmente, não é sempre, mas geralmente, quem vai nos machucar é a pessoa que está perto de nós. Quanto mais perto a pessoa está, maior a probabilidade dela nos ferir. E é fácil da gente pensar nisso daí com base de Bíblia. Jesus estava à mesa. Junto dele estavam os discípulos. Aí ele fala assim, ó, um que está pondo a mão no prato vai me trair. Puxa vida, estava junto na mesa. Que é alguém que estava mais perto de Jesus do que o Judas. Ele estava na mesa. Só que ali, na mesa, ele vai, a proximidade, né? A mesa vai falar da proximidade. Na proximidade de Judas para com Jesus, ele traz Jesus. Ele traz Jesus. Então, a gente vai ser tentado a dizer assim, ó, bem fulano, bem ciclano, quem eu menos esperava. Eu não vou esperar que o fulano lá, que eu nunca vi na vida, que eu passei ali outro dia, eu fui para cá, ele foi para lá, e ele me machuca. Eu nem sei quem ele é, nem sei o nome dele, nem sei o que ele faz da vida. Eu seria muito inocente se eu ficasse esperando algum tipo de machucadura vindo de alguém que eu nem conheço. Seria muito inocente. Então, nós temos que emocionalmente estarmos preparados para esse tipo de situações. É estar preparado. É saber que, de repente, alguém que está conosco no dia a dia vai nos entristecer. Só que, do mesmo jeito que essa pessoa pode nos entristecer, nós também podemos entristecer a pessoa. Outro dia eu estava num ambiente, aí alguém falou assim, eu não aguento mais, porque as pessoas elas falam e elas nos machucam. Eu rapidamente intervi, dizendo assim, olha, você precisa prestar atenção no que você está falando, porque as pessoas elas falam e nos machucam, mas nós também muitas vezes falamos e machucamos as pessoas. Então nós temos que prestar atenção, porque do mesmo jeito que as pessoas à nossa volta elas podem nos machucar, nós também podemos machucar essas pessoas. E do mesmo jeito que as pessoas necessitam do nosso perdão, nós também vamos necessitar do perdão delas. Quem está entendendo a conversa, diga amém. Eu penso que eu estou me esforçando para ser o mais simples e o mais claro possível dentro de um assunto que é muito delicado.
famílias quebram, amizades se vão, pessoas deixam pessoas por falta do perdão. Por falta do perdão. Então, essa é a conversa de hoje. Agora o Vitor já pode acordar lá em cima, né, Vitor? Por favor, nos ajude, Vitor. 1 João 1,9. Aliás, 1 João 1,9. Vamos ficar com aquilo que está aqui. Que tem material mais do que suficiente para ir até meio-dia conversando. Se confessarmos os nossos pecados. Então, o pecado, ele deve ser confessado. Nós devemos conversar com Deus. E às vezes a gente vai assim, na nossa inocência, porque nós somos tão inocentes, né? Nós chegamos diante de Deus, oh Deus, perdoa os meus pecados. A gente dá um jeitinho para não dizer, Deus, perdoa porque eu sou mentiroso, cara de pau. Me perdoe porque eu sou um cara de pau. A gente não fala assim. A gente tem que confessar o pecado. A gente tem que falar o que nós fizemos. Outro dia, uma outra situação, história parecida. A pessoa fez mal para outra pessoa. Eu estou contando coisas que eu tive testemunhando e a situação desenrolando. Fez mal, machucou, entristeceu. Aí depois vem, então, quero te pedir perdão. Perdão do quê? Se eu fiz alguma coisa. Não, mas se você fez, se você não fez, você não tem que pedir perdão. Não, é que às vezes a gente faz. Não, então pense aí, se você está pedindo perdão, é porque alguma coisa. Perdão por quê? Perdão do quê? Confessar. É falar, perdão, eu falei mal de você. Eu menti a seu respeito. Perdão porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. É falar com Deus, é falar com as pessoas. É conversar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem encobre não prospera. Por isso que tem gente que a vida não vai. Pode ir na igreja quantas vezes for no decorrer da semana, pode mudar de igreja, de bandeira de igreja, de pastor, de padre, de pároco, seja do que for, pode mudar. Enquanto a pessoa não entender a importância do confessar, do deixar, ela não anda. Ela dá 2 passos para frente, 1 para trás. Ela dá 1 para frente, 1, 2, 3 para trás. Se nós confessar, porque o problema é esse, às vezes a gente tem medo. Eu já ouvi pessoa falar, eu sou tão pecador que acho que Deus nem quer saber de mim. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. Mas eu tenho que ser honesto o suficiente para chegar e falar, Deus, o Senhor está vendo tudo. Meu marido não está, minha esposa não está, meu pai não está, minha mãe não está, meu filho não está, meu pastor não está, meu amigo, minha amiga não está, mas o Senhor está vendo tudo, e o Senhor está vendo que eu estou fazendo isso, aquilo outro, me perdoe e me ajude a vencer esse problema. É difícil, não é fácil, porque entra dentro daquela caixinha que Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Porque nós não podemos macular a nossa imagem. Nós temos uma imagem para zelar. Uma imagem para zelar na nossa casa, uma imagem para zelar na nossa família, uma imagem para zelar entre os nossos irmãos, uma imagem para zelar no nosso trabalho. Ninguém pode saber que nós somos falhos. Ninguém pode saber que nós somos pecadores.
Ninguém pode saber que nós muitas vezes erramos. Então nós temos que manter as pessoas acreditando que nós somos perfeitos, que não cometemos nenhum tipo de falha. E esse é o problema. Esse é o problema. Quando a gente confessa, a gente está dizendo assim, ó, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Quando a gente esconde e não confessa, nós estamos dizendo, deixa que da minha vida eu cuido. E aí Deus fala, tá tudo bem. Eu não vou atrapalhar. Você já é grande para cuidar da sua vida. Então vamos lá. Esse é o texto de base para a nossa reflexão. Esse é o texto de base. É para nós entendermos. Servimos um Deus que nos ama. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. De todos. De toda injustiça, lhe diz a Bíblia. De tudo. Para quem gosta de anotar. Primeiro tópico. O perdão de Deus, a porta para a restauração. Primeiro ponto. Então nós vamos olhar por dois viés, por dois caminhos. Primeiro, o perdão como porta para a restauração na nossa vida com Deus. Salmo 103, 12. Salmo 103, 12. Aí o Vitor vai nos ajudando, tá, Vitor? Salmo 103, 12. 12. Salmo 103, 12. 12. Uma dúzia. Isso. Como o Oriente está longe do Ocidente, uma ponta para lá, outra ponta para cá, assim Ele afasta para longe de nós todas as nossas. Falamos domingo sobre sepultar o morto. Falamos domingo. E tem gente que fica carregando o morto. Está aqui Deus falando com a gente de novo disso. O pecado confessado é pecado abandonado, pecado esquecido. Deus, então nós precisamos confessar e deixar o pecado. Né? Outro texto, Isaías 43, 25. Nós estamos falando do perdão como porta para restaurar nosso relacionamento com Deus. Primeiro tópico. 43, 25, Isaías. Vou ler aqui, porque a minha tradução ali é outra versão. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Quem apaga as nossas transgressões? Aqui não tem nenhum novo convertido. Mas não custa eu pincelar uma coisa importante em relação ao entendimento da prática da vida em Cristo. Quem apaga as transgressões? Deus. Então não precisa jogar milho no canto da cozinha, no canto da sala, no canto do quarto, dobrar o joelho no milho para ficar penitenciando. Você entendeu? Sim ou não? Eu estou te dando subsídio para você ajudar a gente, porque tem gente que até hoje ajoelha no milho. Eu sei que você não faz isso, mas você pode ajudar outras pessoas com isso daí. Você não precisa pegar chicote, azorrague, cinta, régua, vara e ficar se batendo para perdoar os seus pecados. Não é você que perdoa seus pecados. Quem apaga as suas transgressões é Deus. É Deus. Não vai precisar, estou te dando ferramenta para você trabalhar, irmão, pelo amor de Deus. Não vai precisar ficar acendendo vela para limpar pecado. Não vai precisar, não vai. É confessar e deixar. E o restante quem faz é Deus. Está aqui, ó. Por amor de mim. E que não se lembra mais dos seus pecados. Eu gosto tanto desse texto, que Deus fala assim, ó,
não me lembro mais dos seus pecados. Tem gente que fica lembrando, pensando, mastigando. Tem gente que fica, então, porque eu era assim, porque eu era assado. Nossa, fiz tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Oh, meu Deus, oh céus, oh vida, oh tristeza, oh agonia. Tem gente que fica, meu Deus. Ele fala na palavra dele, eu não lembro mais dos seus pecados. Eu não lembro. A pessoa vai viver presa, se ela quiser. Ele já nos libertou. Outro texto, ó, tudo texto para você ir anotando. Estou vendo que está todo mundo anotando, para você depois ajudar outras pessoas que estão longe de Deus e precisam entender a importância do perdão dele para nós. Está aqui, ó, Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado, esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre. Deus, domingo nós lemos o texto, revestivos do novo homem, a semelhança de Deus em justiça. E aqui fala, ele não permanece irado para sempre. Se Deus não permanece irado para sempre, é só um parênteses que eu abri aqui, tá? Quem somos nós para permanecermos irados? E aí, não quero papo, estou com raiva de você, não fale comigo, sai da minha frente, eu pego você pro cabelo. Tem gente que vive um pouquinho, está tudo bem, um pouquinho, mas a Bíblia fala assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixa alongar o tempo da sua raiva. Às vezes a gente fica com raiva. Você fica com raiva? Tem alguém que fica com raiva aqui? Ou só eu que fico com raiva? Só tem uma meia dúzia de irmãos que fica com raiva também. Só o cristiano que não fica com raiva. Entra lá no grupo dos homens e vê se ele não está com raiva do técnico do Palmeiras. Só ele que não fica. Um pouquinho de raiva pode ter. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A ira dele não permanece para sempre, mas ele tem prazer em demonstrar o amor. Sabe, esses textos que nós fizemos a leitura, é a primeira porta para a gente pensar. A porta que permite que nós cheguemos até Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado atrapalha a nossa vida em Cristo. O pecado interfere no nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele é algo que não faz bem nenhum para a nossa vida. E o pecado, ele vai nos convidar a acreditar que Deus não vai fazer nada na nossa vida. Lembra que eu comecei a conversa falando com você sobre vida abundante? O pecado vai levar a pessoa a pensar assim, ó, você fez isso, você fez aquilo outro, para você não tem vida abundante. Aí Deus, ele fala na palavra dele, nós lemos alguns textos, não lemos todos os textos, lemos alguns. Ele fala assim, ó, se você confessar, eu te perdoo, mas eu não apenas te perdoo, eu esqueço o que você fez. Eu passo uma borracha, eu passo um apagador, eu passo simplesmente o que fez, está feito, não faça mais. Eu te aceito como meu filho. É a primeira porta, irmão. É a melhor de todas as portas, na minha opinião. Porque é a porta que nos permite chegar diante de Deus. Quem somos nós para chegar diante de Deus? Olhe para você. Você olhou no espelho hoje cedo? E aí? O espelho, ele é implacável. Eu estava me trocando agora de manhã.
Aí eu estava sentado, colocando tênis. Aí eu olhei no espelho, tem um espelho que a Márcia gosta de se ajeitar lá, tá bem de frente para a poltrona. No que eu olhei, e vou eu, né, na academia, todo dia lá. A hora que eu olhei, falei, nossa, meu Deus do céu, que situação. Espelho, espelho meu. O espelho, ele não tem dó da gente. Ele fala a verdade. E a verdade é que nenhum de nós merecíamos a bondade de Deus sobre a nossa vida. Mas Deus, Ele tem prazer em mostrar que nos ama. Primeiro ponto. Se você se sente ou se sentia a pior das pessoas, se alguém alguma vez, em algum momento, te machucou de uma forma tal que fez com que você se sentisse o pior ou a pior de todas, Deus manda te dizer na manhã de hoje: eu amo você e você é o meu filho, é a minha filha querida. Diga amém, diga graças a Deus, bata a palma com força e com gratidão. Não merecemos, mas Ele nos ama. Não merecemos, mas Ele nos ama. Segundo ponto para nós pensarmos. Você que está anotando, escreve aí. O perdão com os outros, a porta para a reconciliação. Reconciliar é uma coisa boa. Reconciliar é uma coisa boa. E às vezes a necessidade de reconciliar com um familiar, com um amigo, com um conhecido, com um irmão em Cristo. Às vezes, por mal entendido, boas amizades elas são quebradas, elas são desfeitas. Às vezes, por uma armadilha bem preparada do inimigo, ele consegue afastar pessoas que juntas produzem tanto. Uma vez eu era líder de jovens ainda, lá no São Dimas, e tinha uma pessoa que me ajudava muito. Nós trabalhávamos juntos, tinha um grupo de jovens que me ajudava, mas em um dado momento essa pessoa ela foi envolvida de um jeito que virou a falar mal de mim, virou a fazer diferente do que sempre havia sido feito. Resultado é que começa a criar aquele desconforto no grupo, aquilo que é para produzir deixa de ser produzido. Eu chamei ele e falei: vem cá, cara, você não está percebendo que a gente é amigo, que junto nós produzimos tanto, olha quanta coisa boa acontece quando a gente está trabalhando junto. Se ficar nessa de ficar, não vai adiantar em nada, e ainda nós vamos perder e o reino perde também. Isso é uma armadilha, isso é uma cilada. Conversamos, nos ajustamos, seguimos nossa viagem. O inimigo, não está no esboço, mas chegou um e-mail direto do céu. Lembra a Torre de Babel? A construção da Torre de Babel? Enquanto eles estavam juntos, o que Deus falou? Olha, do jeito que eles vão construir tudo que eles quiserem construir. Tudo. Por quê? Porque havia unidade. Um marido e uma mulher junto. Não é na mesma casa, não é na mesma cama, é junto. Marido e mulher junto. Entra em acordo, entra os dois num acordo. Eles fazem o que eles quiserem fazer na vida. Eles constroem o que eles quiserem construir na vida. Constrói, estando junto. O diabo sabe disso. Então o que ele vai fazer? Ele sempre vai procurar fazer com que o marido e a mulher tenha alguma rusga para não produzir junto. O marido e a mulher junto já produz. Imagina o marido, a mulher e o filho junto, e a filha junto. Meu Deus, é uma família imbatível.
Uma família que vai produzir por 1000, igual a Bíblia diz. Mas o diabo, ele sabe. Fala, bom, se eu deixar eles viverem unidos, eles vão produzir muito. E daí eles vão dar a glória para Deus. Então eu não vou deixar eles permanecerem unidos. Eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que arrumar uma fofoca, vou ter que arrumar uma intriga, vou ter que arrumar um disque-disque, vou ter que arrumar alguma coisa para atrapalhar. E é isso que ele faz até hoje. E é isso que muitas famílias têm aceito até hoje. Problemas que foram colocados ali no meio do caminho. Depois, no final das contas, aí quando a pessoa está lá morta no caixão, aí vai lá no caixão, meu Deus, vai derrubar o defunto desse jeito. Eu não podia ter. Agora é a hora. Esse é o tempo, esse é o momento que Deus está dando para todos nós pensarmos juntos sobre o perdão como porta de reconciliação. Ah, mas foi fulano que... Eu já conversei com você sobre isso no início, na introdução. Não importa quem fez, não importa o que fez. O perdão, ele tem poder de trazer reconciliação com Deus e com as pessoas. E quando nós nos reconciliamos a partir do perdão, o que estava retido, que era para a nossa vida, é liberado e chega. Quer ver? Agora nós entramos na reta final. Sua barriga deve estar igual a minha, roncando, pedindo um pão com manteiga e café. Não está, Rosângela? A minha está. Tomou café para vir? Aí também não tem graça, né? Toma café para vir, depois não fica com a barriga roncando. Mateus 6,14. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também o quê? Lhes perdoará. Quer dizer, se eu perdoar, mas o que fulano fez é imperdoável. Imperdoável é o pecado cometido contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável, que é quando o Espírito Santo conversa, fala, explica, diz para a pessoa: Deus ama você, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem perdão para você, Deus tem salvação para você, Deus quer te levar para o céu. E a pessoa fala assim: Espírito Santo, não quero saber de nada, deixe eu quieto na minha. Esse é o pecado que não tem perdão, porque morre sem Jesus, aí não tem o que fazer. Agora, no demais, irmão, irmã, olha, eu sei o que eu estou falando, porque eu sei que muitas vezes, acontece a traição do marido com a esposa. Só uma esposa que foi traída sabe a dor da traição. Acontece a traição da esposa para com o marido. Só o marido que foi traído sabe a dor da traição. Muitas vezes acontece a pedofilia, o abuso da criança. Muitas vezes acontece. Só a criança que foi abusada é que vai saber, a dor de ter sido abusado. Muitas vezes um filho, uma filha é maltratado pelo pai, pela mãe. Tem pai que bate na cara. Olha que eu vou contar para você uma coisa. Eu penso ser uma coisa muito séria. Eu julgo dessa forma. Não sei como você vai julgar. Uma vez eu estava conversando com uma moça, uma menina, né, uma jovem, que hoje já é moça. Estávamos conversando e ela estava falando, eu na condição de líder de jovens, ela estava falando: Marcão, para mim as coisas elas não são tão fáceis de resolver aqui, ó. Aí ela falou: eu tinha 12 anos, minha mãe tinha um bar. E a minha mãe, tendo um bar, dono de bar, não sei se algum de vocês já foi dono de bar, se é dono de bar, não sei. Dono de estabelecimento tem contato com muita gente. Dono de bar,
aí o negócio fica feio, porque a pessoa não apenas vem comprar, senta e fica lá bebendo, e aquele monte de conversa que muitas vezes não presta para nada. A mãe dela tinha um bar. E a menina tinha 12 anos, começando a formar o corpo de uma menina. Olha o que a mãe falou. A mãe falou: você está se tornando uma mulher, né? Ela falou: não, mas eu não sou mulher, sou uma menina. Não, mas você está se tornando uma mulher. Para você se tornar uma mulher, só falta uma coisa: quer se tornar uma mulher? E a menina, inocentemente, sim, quero ser uma mulher. Pois ela encaminhou a menina de 12 anos para a cama da casa dela com um dos pingaiada que frequentava o bar. Como que uma menina dessa vai crescer se não for Deus depois para restaurar a vida de uma menina dessa? Fala. Então tem coisa assim, ó, absurda, tem coisa absurda que acontece. Tem coisas absurdas que acontecem. Que muitas delas, muitas, nós nem ficamos falando aqui, conversando, mas o princípio bíblico ele alcança o coração, a necessidade. Então, nós vamos falar de perdão. A perdão é uma porta que Deus permite que nós possamos passar para desfrutar de uma vida abundante. Porque quando nós perdoamos, nós também recebemos perdão. Sem perdão, nós não temos acesso a Deus. O pecado impede que nós cheguemos até Deus. Mas com o perdão, a nossa vida, ela recebe. É como se você chegasse na porta da casa, do apartamento, é como se você chegasse em algum lugar e passasse. Já viu lá aqueles que tem o cartão? Você passa o cartão, a porta abre, você entra. É a mesma coisa. Com o perdão de Deus, a porta ela está aberta para você entrar onde você quiser entrar. E eu sei que não é fácil. Alguém chamou a gente de barrigudo, tá tudo bem. Barrigudo, linguarudo. Tá tudo bem. Uma coisa é uma situação como essa. Agora, existem situações que são difíceis. E em Deus nós vamos encontrar a força, a graça e a sabedoria necessária para que nós liberemos o perdão. Voltemos para a Bíblia aqui, que nós precisamos concluir a nossa reflexão de hoje. Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros, porque tem gente que não dá para suportar, é ou não é? É ou não é? Ou só eu que tenho hora que não tenho vontade de não tolerar? Não, tem gente que, irmão, mas a Bíblia diz assim, suporte é isso aqui, suportar é isso aqui, dar suporte, dar sustentação. Suportar quer dizer, dar sustentação para a pessoa. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda. Tem gente que precisa de ajuda, irmão. Então, suporte pode ser esse suporte, mas suportar também é aguentar aquela pessoa, mesmo aquela pessoa chata que está na ciência. É suportar. Olha, vou trabalhar hoje com tal pessoa. Nossa, já vou desde já, Senhor, que o teu sangue me cubra, a tua palavra me guie, teu espírito me direcione, que o Senhor me ajude, me oriente, me dê. Aquela pessoa não dá, mas eu vou suportar, porque o Senhor diz na tua palavra: suporte uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem. Aí o duro é o final, né? Você vê? Perdoem como o quê?
Não, não tem. Nós estamos num mato sem cachorro. Perdoe do mesmo jeito que vocês foram perdoados. E todos nós fomos perdoados. Último versículo, para nós finalizarmos a conversa. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, um perdoa o outro, assim como Deus os perdoou, estando vocês em Cristo. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Pensa. Talvez tem coisa que você escreveu aqui que ainda não chegou porque está faltando aquele perdão. Eu teve uma pessoa que fez muito mal para mim. Teve uma pessoa que me machucou bastante, me colocou no estado de depressão. Crente fica em depressão, pastor? Fica. Porque o crente ele é formado de corpo, de alma e de espírito. Então, cada área da vida do crente pode ser afetada. A pessoa me fez tanto mal, mas só que essa pessoa me fez tanto mal e ela não estava bem. Eu estava vivendo a minha vida, do jeito que dava, mas eu estava vivendo. E a pessoa não estava bem. Eu via, a pessoa baixava a cabeça, a pessoa não conseguia desenvolver nada. Até um dia eu chamei a pessoa e falei, vem cá. Para mim você não está devendo nada. Siga a sua vida em paz. A pessoa na hora, ela estava assim, ó. Arregalou o olho. É mesmo, Marcão? É mesmo. Você está liberado para viver. Se é perdão que você precisava ouvir, você está perdoado. Meu Deus. Dali para frente a pessoa foi uma outra pessoa. Libere o perdão, irmão. Libere. Creia no que eu estou conversando com você aqui, com a minha Bíblia aberta, com a sua Bíblia aberta, com o nosso Pai ministrando sobre a nossa vida. Libere o perdão. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. Libere o perdão. Vai fazer. Outro dia uma pessoa me procurou pedindo ajuda. Aí eu dei ajuda. Aí eu falo assim, eu vou orar para ver se é de Deus então. Tomar banho, vai. A pessoa vem e pede ajuda. Você dá ajuda e fala, vou orar para ver se é de Deus. Vai tomar banho. Escuta o que eu estou falando. Receba essa palavra. Perdoe. Você vai ganhar. Você não vai perder nada. Mesmo que a pessoa de repente ela olhe para você e fale assim, tá vendo? Perdoe, você vai ganhar. Fique em pé, por favor. Devemos praticar o perdão em nossos relacionamentos, buscando reconciliação com Deus e com as pessoas. A melhor coisa que tem é nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e babarmos, roncarmos. É nós ficar lá na boa. Quando a gente vê um prato de comida, a gente comer, mas comer bem. A melhor coisa que tem para nós é isso. É nós estarmos livres e não ter ninguém preso até nós, em nós. Dá uma olhadinha para trás assim, ó, vê se tem alguém preso aí no seu. Não é beijinho no ombro não, viu? Beijinho no ombro, não é beijinho no ombro não. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguém preso. Se tiver alguém preso, faz assim, ó, tá liberado, em nome de Jesus. Tá liberado porque eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Senhor amado e santo, sela essa palavra no nosso coração. Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não precisava morrer na cruz por nós. Foi muito difícil. Tão difícil a ponto de custar a vida do teu filho amado.
mas essa morte, ela nos traz vida, e nos traz vida com abundância, e nós recebemos esse sacrifício nesta manhã, através desta palavra que procurou nos orientar a duas situações importantes: a porta da reconciliação com o Senhor, termos amizade e intimidade com o Senhor; a porta da reconciliação com as pessoas, temos amizade, temos intimidade, podemos construir junto com muitas pessoas. Eu abençoo meu irmão, eu abençoo a minha irmã. Não sei se algum deles chegou com alguém preso no ombro, mas se chegou, pelo poder que há no nome de Jesus, essa pessoa hoje está liberada em nome de Jesus. Amém? As diaconisas passam recolhendo o seu pedido.